Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor, amém? Amados, vamos mais uma vez aprender à luz da palavra do Senhor, como se encontra lá em Tiago. Tiago no capítulo 4. Da última vez que estive aqui, nós pudemos meditar nos 3 primeiros versículos do capítulo 4 de Tiago. E eu gostaria de dar prosseguimento ao texto do capítulo 4 nesta manhã. Tiago, capítulo 4, dos versículos 4 ao 6. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta em Tiago capítulo 4 e, à guisa de introdução, por gentileza, abra sua Bíblia também no Evangelho de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. A partir do versículo 4, a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que é esta parábola? Que parábola é esta, perdão? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Vamos repetir juntos o versículo 14? A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Vamos voltar ao texto de Tiago, queridos. Essa parábola que Jesus Cristo nos conta, nos alerta acerca de perigos graves que todos nós podemos incorrer depois de ouvirmos e aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em específico, a parte da palavra ou da semente que cai entre os espinhos, eu diria que é um perigo muito grande, talvez o perigo maior que todos nós incorremos. Cristo está nos alertando aqui sobre o perigo de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas nos deixarmos levar pelas preocupações, pelos cuidados do mundo, por esta vida que nos toma, pelos deleites desta vida, e deixarmos a palavra de Deus, a consagração, a dedicação ao nosso Senhor em segundo plano. Eu tenho visto isto predominar
não somente na igreja dos tempos bíblicos, mas principalmente na igreja da nossa geração. Muitos cristãos que estão com um pé no mundo e um pé na igreja. É o tido cristão, o crente Raimundo, né? um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Nós temos visto pessoas que estão muito preocupadas com a vida e têm deixado a sua consagração ao próprio Senhor Jesus em segundo plano. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nós precisamos convir que nós somos muito rápidos, de fato, para esquecermos a eternidade. Eu não gosto muito de velórios, mas eu gosto de passear eventualmente pelo cemitério, porque no cemitério eu posso, vez por outra, meditar na brevidade da nossa vida e no valor eterno, de fato, do Evangelho, de estar com Deus para sempre. No cemitério, por exemplo, eu saio com a certeza de que não vou viver por muito tempo, ainda que eu viva 100 anos, isso é muito pouco. E eu saio dali mais convencido dos valores eternos e que eu devo viver com os meus olhos focados na eternidade. Eu sei que talvez essa seja uma prática comum quando nós andamos no cemitério, isso pode acontecer com você também, mas precisamos convir que com muita facilidade, com muita velocidade, nós esquecemos da eternidade e rapidamente nos voltamos aos valores materiais, rapidamente nós nos prendemos como que num imã que nos puxa e que nos prende, rapidamente nós nos voltamos para esta vida. Nós nos esquecemos com muita velocidade da eternidade e nos apegamos com extrema facilidade aos valores desta vida. Isto pode soar como algo comum e algo normal, mas é algo que deve chamar sua atenção. Porque você pode estar incorrendo neste perigo. Você pode estar entre estes que ouviram a palavra, podem estar aqui presentes hoje, domingo após domingo, na igreja, mas não têm os seus corações consagrados ao Senhor e, portanto, são como uma semente que foi sufocada pelos espinhos. Essa palavra, nessa manhã, ela pode se aplicar a você. Quando nós lemos Tiago, nós observamos que Tiago fala a uma igreja que vive exatamente essa situação. Tiago fala a cristãos que estão vivendo assim, cristãos que estão se dedicando não somente a Deus, mas também ao mundo. De modo que a pergunta que Tiago responde àqueles irmãos, e que irá responder para mim e para você hoje é a seguinte: o que nós devemos fazer quando os cuidados, as riquezas e os deleites da vida sufocam a nossa fé? O que é que nós podemos? E o que é que nós devemos fazer? O que você deve fazer? Se os cuidados dessa vida, os deleites dela e, de fato, as riquezas deste mundo têm sufocado a sua fé. Tudo que Tiago irá ensinar aqui, queridos, é que diante de uma análise e de um diagnóstico como esse, todos nós devemos, arrependidos, consagrar nossas vidas inteiramente ao Senhor. Se você chegou a esse diagnóstico, entenda, você deve, arrependido, consagrar toda a sua vida inteiramente ao Senhor. Por que razão? Primeiro, o que Tiago vai nos ensinar aqui, queridos, é que devemos consagrar-nos inteiramente a Deus, porque todo aquele que é apegado a este mundo é inimigo de Deus. Todos aqueles que ainda são afeiçoados a este mundo são inimigos de Deus. Versículo de número 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma das razões pelas quais nós não nos consagramos, não nos dedicamos inteiramente ao Senhor como deveríamos, é porque nós ainda flertamos com o mundo. Nós, de algum modo, tentamos assimilar a nossa fé com a vida que levamos aqui. Nós tentamos assimilar os valores da fé cristã com os valores do mundo em que vivemos. Nós ainda somos muito carnais, muito materiais, e constantemente nós nos vemos em apuros para tentarmos, de fato, resistirmos ao mundo e abandoná-lo. O que Tiago fala aqui aos irmãos, fala com toda razão. Para que nós possamos entender aqui o que ele quer dizer com isso, vamos voltar ao versículo de número 1 do capítulo 4. Tiago, a partir do capítulo 4, ele passa um sermão àqueles irmãos que estão na dispersão com palavras muito duras. O versículo de número 1 do capítulo 4 dirá o seguinte:
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. E aí a palavra infiéis, adúlteros, desleais. Tiago está falando a cristãos que estavam brigando entre si, certo? Crentes como eu, como você, que viveram há muito tempo atrás, mas crentes como eu e como você, homens de carne e osso. Cristãos que estavam brigando entre si dentro da igreja. E por que razão? Nós vamos encontrar a razão das brigas no capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Quando nós fazemos a leitura inteira do capítulo 3 e entramos no capítulo 4, nós percebemos que aqueles irmãos estavam brigando, porque eles estavam buscando a primazia. Eles queriam estar no púlpito, eles queriam estar à frente da igreja, eles queriam os lugares de honra da igreja. Eles não estavam buscando a glória do Senhor, eles não estavam buscando, de fato, uma vida de santidade, de santificação, mas o que havia no coração daqueles irmãos era ainda este apego aos valores do mundo, como, por exemplo, o lugar de honra, a primazia, o destaque. E Tiago é duro ao falar com os irmãos. Tiago fala, olha, vocês estão buscando a primazia, estão brigando entre si, estão fazendo guerra, vocês oram, não recebem, não pedem. No fundo, tudo que vocês estão buscando são os vossos próprios prazeres, como ele fala no final do versículo 3. Vocês estão procurando Deus para esbanjar os vossos próprios prazeres. Isso, então, é o que dará sentido, queridos, ao versículo de número 4. Vocês são desleais, vocês são infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Enquanto cristão, irmãos, é isso que Tiago está falando, você não pode querer servir a Deus e ao mesmo tempo ter em seu coração este egoísmo, esta vontade de querer aparecer, esta busca pelos valores materiais, pelos valores desta vida. Tiago é muito duro com aqueles irmãos. Este aqui é o único texto da Bíblia onde os crentes são chamados de pecadores. Quando nós chegamos no versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago está falando, vocês estão matando, vocês estão assassinando-se uns aos outros aí, por conta dos valores materiais. Vocês são crentes de meia tigela. Vocês são pecadores, escravos do pecado ainda. Vocês ainda estão presos a este mundo. Vocês são desleais. De modo que Tiago vai lembrar, vocês devem se sujeitar a Deus. Vocês devem se humilhar. Vocês devem se purificar. Vocês devem, de fato, consagrar inteiramente a vida de vocês ao Senhor. Ao Senhor. E a primeira razão para isso é porque todo aquele que ainda é apegado a este mundo é inimigo de Deus. O que a palavra nos ensina, queridos, é que há um antagonismo muito grande. Entenda o seguinte, muito, ou quase tudo, ou praticamente tudo, de fato, que o mundo ama, Deus simplesmente odeia. E se nós não cairmos em nós mesmos, nós vamos amar coisas, e vamos nos ver apegados a coisas que Deus simplesmente odeia. São coisas que não casam entre si. Deus ama a generosidade, você ama a avareza, a ganância, você empenha todos os seus esforços para ganhar mais dinheiro, para crescer, entre aspas, na vida, você empenha todos os seus esforços para ser alguém aqui e agora, você ama isto, quando tudo que Deus quer é que você busque uma vida de santidade. Você ama a promiscuidade, a impureza sexual. Você é escravo do pecado porque você é vencido pelo prazer do pecado. Você é amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Não há como conciliar. São valores antagônicos, é isso que Tiago está dizendo aqui.
Cuidado, porque todo aquele que ainda é apegado ao mundo é inimigo de Deus. Nós lemos durante a liturgia em 1 João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não há como você ser cristão, mas continuar nutrindo um valor ou apego aos prazeres desta vida. Não há como um cristão ser cristão, mas estar vivendo em função do dinheiro, ou vivendo em função de status, buscando marca, ou buscando o que quer que seja, ou ainda vivendo numa vida na prática do pecado. Não há. Você ainda é inimigo de Deus. Quando nós paramos para ler também Mateus capítulo 10, nós vamos encontrar uma palavra dura do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte: quem ama mais a pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Ele fala mais: se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la. Nós estamos cheios de cristãos que estão achando a sua vida. Que acharam a sua vida. E o que é achar a vida? Achar a vida é você viver a vida como ela está para ser vivida. É você criar sua família. É você procurar de fato o futuro para a sua família, ganhar bens, comprar uma casa própria. Você achou a sua vida. Mas no que você acha a sua vida, você perdeu. Você precisa perder a sua vida por Jesus. Você perde a sua vida por Jesus. Você diz não aos valores deste mundo. Aí você achou a sua vida. Cuidado, porque todo aquele que ainda é afeiçoado a esta vida, talvez você seja aquela sementinha que caiu entre os espinhos. E no fim das contas você terá uma surpresa muito amarga, ao entender que você não consagrou todo o seu coração ao Senhor. A segunda razão pela qual, queridos, nós precisamos consagrar todas as nossas vidas, ou toda a nossa vida inteiramente a Deus, é porque toda infidelidade será punida pelo zelo de Deus. Versículo de número 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Tiago, ele nos lembra aqui por uma razão pela qual nós eventualmente também não consagramos as nossas vidas a Deus. Nós, com muita frequência, não consagramos inteiramente a nossa vida a Deus, porque abusamos da bondade e da misericórdia de Deus. Nós nos esquecemos que Deus é um Deus zeloso. O termo ciúmes aqui, utilizado no versículo 5, ele também poderia ser traduzido por zelo. Deus é um Deus zeloso. Em outras palavras, Deus não é um Deus que faz vistas grossas ao pecado. E ainda que Ele não puna de imediato todo o pecado, entenda que Ele não faz, não porque Ele é negligente ou relapso, ou porque Ele não se importa com o nosso pecado. Ele não pune de imediato o nosso pecado porque Ele é misericordioso, paciente e bondoso. E a verdade é que nós vivemos de um modo ainda apegado aos prazeres desta vida, porque abusamos desta paciência e desta bondade de Deus. Tiago está lembrando aqueles irmãos, cuidado. Deus é um Deus zeloso. Eu peço que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta em Tiago, mas também abra no profeta Oséias capítulo 11, onde essa questão fica muito clara. Oséias capítulo 11. No texto de Oséias nós vamos ver de fato este zelo, este amor de Deus pelo seu povo. E as consequências lógicas deste amor de Deus pelo seu povo também. Oséias 11, o amor de Deus, Pai, e a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu amei,
e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam os baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. O que o profeta nos lembra aqui é que Deus nos ama, queridos. Deus não somente nos ama, como ama a pureza, e nós sabemos que quem ama, disciplina. Nós estamos lidando com um Deus zeloso. O povo de Israel, o povo de Judá, se entregou ao sincretismo religioso, à imoralidade, à promiscuidade. Mas Deus fala: eu os amava, eu os amo, não voltarão para o Egito, mas o assírio será o seu senhor. E aquele povo foi punido pelo zelo de Deus, pelo amor de Deus. Quem ama a disciplina. É disso que nós estamos entendendo aqui. Nós precisamos entender, meus amados, que a palavra de Deus nos reclama isso, que nós consagremos inteiramente as nossas vidas ao Senhor, porque estamos lidando com Deus zeloso. E o zelo de Deus, ele vai se mostrar muito mais claro justamente no dia do juízo final. Ali sim, nós estaremos diante de uma prestação de contas, onde Deus não poderá deixar o pecado impune por sua justiça. Nós precisamos devotar as nossas vidas inteiramente ao Senhor, não permitindo que os cuidados deste mundo, os valores dessa terra, nos suguem e suguem de nós o prazer de servir ao Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 25 diz o seguinte: ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. É a mesma coisa que Tiago está dizendo aqui: queridos, parem de rir, chorem. Vocês precisam buscar a consagração maior ao Senhor, parem de rir, chorem. Infelizmente, eventualmente, nós estamos tão acostumados com o pecado que não nos damos conta de que o pecado é pecado. Não sentimos o peso do pecado, não nos entristecemos com o pecado. Isto é grave. Isto é grave. Nós nos comportamos como porcos numa poça de lama. Você já percebeu como um porco e como uma ovelha, por exemplo, elas reagem de modo diferente à lama? Se você jogar um porco na lama, ele vai se lambuzar todo, ele estará feliz da vida. Mas jogue em qualquer outro animal, uma ovelha, por exemplo, ela vai se incomodar profundamente com a lama. Nós estamos amarrados, envolvidos neste mundo que jaz no maligno, sem perceber que a lama, para todos os lados, nós não nos incomodamos, estamos acostumados. Tiago está dizendo: é preciso agir de forma radical. Há uma experiência real que trata, por exemplo, acerca da anatomia de um sapo. Colocaram uma panela com água fervente e jogaram um sapo em cima ou dentro da água. Imediatamente o sapo deu um salto da água. Mas fizeram depois uma outra experiência. Ao invés de colocarem água fervente, colocaram água fria e colocaram o sapo dentro do balde ou da panela. E foram aumentando a temperatura da água aos poucos. E ao fim da experiência o sapo morria. O sapo morria sem saltar, morria aos poucos. E assim se dá conosco também, quando nós nos amoldamos ou nos acostumamos com o pecado em nossas vidas. Há um místico chamado Sundar Singh. Ele vivia na Índia, ele relata uma das suas experiências. Ele fala que certo dia ele estava andando pelas ruas da Índia, ele percebeu um homem com um balde, cheio de carne podre em suas mãos. E na outra mão, ele comia um pão.
E esse místico ele chegou à conclusão de que aquilo ali era muito interessante, porque ao ver aquele balde de carne podre, imediatamente ele perdeu o apetite. Ele não conseguia comer ou digerir alimento que fosse diante daquele balde com carne podre. No entanto, aquele homem comia aquele pão como se nada estivesse em sua outra mão. E eventualmente nós perdemos a sensibilidade para o pecado também neste sentido, sim. Precisamos dizer não ao mundo. Precisamos consagrar mais as nossas vidas a Deus. Terceira e última razão, queridas, pelas quais nós precisamos agir assim. Nós precisamos nos consagrar inteiramente a Deus, porque todos podem, com humildade, ser perdoados por Deus. Esta é a conclusão de Tiago aqui. Versículo 6. Ele dirá o seguinte: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ainda que você tenha vivido uma vida inteira de impiedade, ainda que você tenha vivido a vida inteira sem jamais se dar conta desta verdade, ainda que você tenha cometido os mais terríveis pecados, ainda que você tenha vivido, por exemplo, como Manassés, vivido de forma devotada ao seu próprio egoísmo, à sua própria vida, entenda que se você reconhecer isto, se você confessar isto, e se você buscar a Deus, Deus há de perdoá-lo. A Bíblia ensina que com perdão com humildade todos podem ser perdoados por Deus. Não permita que você não entregue de fato o seu coração inteiramente ao Senhor por receio de que Ele não vá aceitá-lo. Com humildade, todos recebem o perdão do Senhor. Eu sei que talvez essa palavra aqui já tenha sido ouvida por você algumas vezes, você saiba acerca disso. Mas o que eu quero dizer a você nesta manhã é que você precisa tomar uma decisão bem radical. E essa palavra não é minha, na verdade. Também não é de Tiago, porque Tiago repete as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O que você precisa decidir, e essa decisão de fato pode ser hoje, é consagrar-se inteiramente ao Senhor. E consagrar-se inteiramente ao Senhor é buscar viver para a glória dEle, é deixar para trás este mundo, é ser fiel à sua mulher em sua casa, é não negociar com a honestidade no seu trabalho, é buscar acima de tudo servir ao Senhor. Eu não quero dizer com isso que você precisa viver num mosteiro, e nem que você não pode lidar com pessoas que não são cristãs. Você deve estar no mundo como Cristo estava no mundo, mas você precisa ser luz e sal desta terra. Os seus valores precisam ser outros. As pessoas precisam olhar para você e identificar em você um cristão. Você não pode ser confundido com um incrédulo qualquer. As pessoas não podem conviver com você, viver ao seu lado e ver em você uma pessoa normal como outra qualquer. Elas precisam sentir o choque de valores, elas precisam ver que você é diferente. Vocês precisam estar lá, entre eles, no meio deles, como Cristo estava. E quem sabe, fazendo o que eles fazem, desde que isso não seja imoral. Mas ali, entre eles, mostrando que os valores seus são completamente diferentes dos valores deles. Deus te chama a entender que ser crente é isto. Ser crente é isto. Eu quero concluir esta mensagem relembrando que todos devemos, arrependidos, consagrar as nossas vidas inteiramente ao Senhor. Primeiro, porque todo aquele que é apegado a este mundo é inimigo de Deus. Segundo, porque toda infidelidade será punida pelo zelo de Deus. E terceiro, porque todos podem com humildade ser perdoados por Deus. Você é rico para com Deus ou rico para com o mundo? Você que vive loucamente para ganhar dinheiro e acumular bens? Você que empenha todos os seus esforços para ganhar poder, respeito entre os homens, para crescer na vida de forma carnal? Entenda, você está buscando a glória do Senhor ou o seu próprio bem-estar nesta terra passageira? Ou você que empenha todos os seus esforços para experimentar o mundo? O lazer é importante, nós sabemos disso,
Mas há pessoas que caíram no hedonismo, que querem viver em função do prazer. Pessoas que estão planejando a sua aposentadoria. Entenda, a aposentadoria é bênção. Mas se você toma os seus 20 últimos anos de vida, os seus 30 últimos anos de vida, para viver em função de você, você está apegado ao mundo. Cuidado você que é aposentado, cuidado com a sua aposentadoria. Tome esse tempo para servir ao Senhor. Pessoas que planejam a sua viagem do ano de 2050, mas que não planejam como vão servir ao Senhor no ano que vem, ou amanhã mesmo. Pessoas que estão presas neste mundo. Você que se entrega ao prazer do pecado, e que, portanto, vive na prática do pecado. Não há, por exemplo, como você amar a Deus e amar a pornografia, amar a Deus ou amar a promiscuidade. Você precisa amar a castidade, amar a pureza, porque este é o valor divino, isto é o que Deus ama. Tenha cuidado para amar aquilo que Deus ama e não o que Deus odeia. Desligue a sua televisão quando você precisar desligar. Será que Deus, Ele não odeia aquele programa que você tanto ama? Tenha muito cuidado com isto, queridos. Precisamos agir de forma mais radical, porque é isso que é ser cristão, à luz da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, Pai, que nos dê forças para que nos libertemos definitivamente desta vida e deste mundo, Senhor, no nome de Jesus. Mas não somente isso, mas que possamos amar aquilo que o Senhor mesmo ama, Pai. Dar-nos mais amor pela pureza, dar-nos mais amor pela santidade, dar-nos mais amor pela fidelidade, pela generosidade. Ó Deus, que nós possamos viver aqui com os olhos fitos na eternidade. Ó Pai, tem misericórdia de nós, não permita que os prazeres, os deleites desta vida, os cuidados deste mundo, as riquezas desta terra, que nada disso venha sufocar o evangelho que o Senhor mesmo plantou em nosso coração, Pai. Ó Pai, que não tenhamos surpresas amargas no futuro, no nome do Senhor Jesus, mas que possamos nos consagrar inteiramente no Senhor, no poder do Espírito Santo, para a glória do Senhor, Deus. Ó Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.